Aqui no livro de Mateus, você está em sua casa, chama a atenção da sua pessoa com a palavra de Deus. O que seria da humanidade se não fosse a palavra de Deus nas nossas vidas? O conforto que Deus nos dá, a alegria que o mundo está perdido, mas o Senhor nos concede uma alegria do qual que este mundo não oferece, mas o Senhor oferece através do Espírito Santo, nosso Consolador. Mateus capítulo 9, versículo 13 diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Quero não sacrifício, porque eu não vim a chamar o justo, mas os pecadores ao arrependimento. O justo precisa de arrependimento? A Bíblia nos fala que o justo não precisa de arrependimento. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração, trazendo uma palavra de incentivo para com a sua vida. Um justo precisa de arrependimento? Não precisa. A Bíblia nos fala que Deus olha do seu trono das mansões celestiais, não viu sequer o justo, mas mesmo assim Deus continua colocando nós como justo, pela sua misericórdia. A misericórdia de Deus é tão grande. A Bíblia nos fala que, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, não sei qual versículo, ou 16 ou 6 versículo, não sei, mas no 49, que diz: a mãe que amamenta seu filho, ela não abandona, nem que ela o abandone, eu nunca te abandonarei. Deus falando dessa maneira, através do profeta Isaías. O filho pode ser o que for, mas a mãe coloca ele lá em cima. Eu lembro uma vez, eu estava na minha bicicleta, coloquei minha mãe na garupa. Aliás, não na garupa, assim, na frente. Quando eu ia virando aqui essa esquina, ela falou assim: meu filho não vai cair. Ela virou o seu corpo para um lado, disse: mãe, você vai nos derrubar. Cheguei em casa, ela caiu na risada. Eu lembro como hoje. Meu filho, se você não tivesse força, nós dois tínhamos caído. Nós, quando a mãe me viu, quando eu chegando de viagem, ela se alegrava muito. Eu vejo para esse lado, assim como essa família que também, eu vejo carinho um com o outro, amizade um com o outro, a união. A Bíblia nos fala no livro do profeta, lá no livro de Salmo, número 133, versículo 1, que fala: ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem a união. Quando eu vejo esta família que está na minha frente, eu me alegro muito pela união que tem um com o outro. Aí se cumpre a palavra de Deus. O justo necessita
de arrependimento? O amor de Deus é tão grande em nossas vidas, enviando seu Filho Jesus a este mundo, para fazer algo nas nossas vidas, aonde que o homem não coloca esse algo em nossas vidas, e Jesus faz. Eu estou trazendo tão calmo, eu estou sentindo algo tão grande na minha vida, que nesse instante, eu creio que Deus está trabalhando na vida de cada um, pelo qual que estou sentindo essa alegria, essa presença de Deus aqui nessa localidade. É a misericórdia de Deus nas nossas vidas, o amor de Deus. Quando fala o amor de Deus, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Jesus dizendo: eu amei o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a misericórdia de Deus, é a compaixão de Deus. O que significa misericórdia? A misericórdia de Deus é muito grande. Ele não abandona, Ele não faça que a pessoa venha se entristecer quando está na sua presença. A Bíblia nos fala que a tristeza pula de alegria. Isso não é bom? A tristeza pula de alegria. Quando Jesus disse essa palavra, ele já estava falando que a pessoa pode passar por maior dificuldade, maior tristeza na sua vida, mas quando alegramos, quando colocamos Jesus, lembramos de Jesus, o Espírito Santo vem com a sua alegria, confortando nossos corações, o nosso Consolador. Aí vem essa palavra. Nós devemos aprender o que significa misericórdia. Não é que nós venhamos só receber a misericórdia de Deus nas nossas vidas, mas nós temos que usar de misericórdia com o nosso próximo. Não importa quem é, não importa quem é a pessoa, nós temos que usar de misericórdia. O que seria de Deus, o que seria de nós, se não fosse Deus nas nossas vidas? A Bíblia nos fala que com a sua misericórdia, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1, que fala a respeito, aleluia, que a mão do Senhor não está encolhida, que não pode salvar, nem seus ouvidos gravados, que não pode ouvir. Os seus braços estão estendidos, assim como Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito, com sua mão potente, o seu braço estendido, livrou de todos os perigos, e Ele continua com seus braços estendidos. Jesus diz com a sua palavra, confirmando dessa palavra que eu citei. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, tu que mataste os profetas e blasfemaste o templo do Senhor, eu colheste teus filhos, os teus filhos, como a galinha colheste os pintinhos debaixo das tuas asas. Jesus falava por parábola das coisas desse mundo. Ele continua com seus braços estendidos, nos protegendo, nos livrando de todos os perigos. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração, para você entender o valor que nós temos para Deus, o qual que Deus tem usado de misericórdia em nossas vidas.
Qual é essa pessoa que faz isso? Mas Deus faz. Qual é essa pessoa que usa de misericórdia um com o outro? Mas Deus faz. Ele está pronto para agir nas nossas vidas e nos confortar os nossos corações e fazer que nós podemos entender o qual que Deus age nas nossas vidas. É um dia de hoje muito abençoado por nosso Deus, porque Deus está agindo em nossas vidas. Ele quer continuar agindo em nossas vidas e nós entender o qual que Deus é nas nossas vidas. Aleluia! A palavra de Deus se fala. Quando Jesus estava aqui nesse mundo, a Bíblia nos fala que uma grande multidão seguia ele. Uns para criticar, outros para receber um milagre, outros para alcançar a sua salvação. Seguir os passos do Senhor Jesus. Era pouco que andava era muito que andava com Jesus, mas pouco andava, seguia os passos dele. No qual sentido que eu quero falar? Muito andava, mas uns é para receber sua cura, um milagre, outro para criticar, mas outros seguiam seus passos para alcançar a sua salvação. A palavra de Deus nos fala que Jesus, ele olhava naquela grande multidão, não importava quem era a pessoa, aquelas pessoas que estavam com enfermidade, todo recebia a sua cura, todo recebia um milagre na sua vida. Hoje eu trago essa palavra no seu coração para você se valorizar o qual que você tem na sua vida. Nós devemos se valorizar do qual que Deus tem colocado nas nossas mãos. A sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, a graça não merecível, aonde que o homem, o ser humano não era digno da graça de Deus, e Deus enviou sua graça para nos confortar nos momentos mais caóticos, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais problemáticos que nós passamos. Ele está ao nosso lado, nos confortando os nossos corações. Aí vem essa palavra no qual que Jesus está falando. Porque aprendi o que significa misericórdia. Nós devemos aprender cada vez mais. Nós devemos aprender do qual que Deus é nas nossas vidas. Muitas das vezes o ser humano passa por dificuldade, passa por problema, vem luta, vem dificuldade, vem problema na sua vida, mas muitas das vezes a pessoa não vê o resultado. Mas quando nós colocamos, nós convidamos Jesus, nós dobramos nosso joelho e pedimos ao Senhor Jesus, Ele age nas nossas vidas, trazendo conforto, trazendo ânimo em nossas vidas. Eu falo pela minha pessoa mesmo. Depois que eu teve um acidente na mineradora, eu não posso mais trabalhar, porque eu tenho perdido o movimento do meu braço. E Deus tem me sustentado. Deus tem me sustentado. E Deus tem fazido que eu podia alcançar aquilo que eu não tinha alcançado antes. Hoje eu tenho. Porque Deus fez que eu possa entender. Porque o único que pode pelejar por mim. Você que não alcançou seu objetivo, Jesus está com seus braços estendidos. Ele quer se realizar. Assim como se realizou na minha vida, Ele vai se realizar na sua vida também. É só se aproximar dEle, dobrando seu joelho, pedindo. Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Responder trazendo uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto para o seu coração. Jesus é isso nas nossas vidas.
Ele continua usando de misericórdia. Nós devemos se aproximar dele. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, parte A, que diz: chegai a Deus, Ele chegará a vós. De que jeito que nós devemos se aproximar de Deus? É nós dobrando nossos joelhos, pedindo ao Senhor Jesus. Nós vamos se aproximar tanto de Jesus Cristo, como também do nosso Deus. Ele vai trazer aquilo que nós temos perdido. Ele vai fazer que nós podemos alcançar aquilo que nós temos perdido. Nós temos lutado, perseverado, persistido a esta luta, e nós não temos alcançado. Ele vai fazer que nós podemos alcançar. Eu trago essa palavra ao seu coração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, não é por muito que vem falar, que o Senhor, o Espírito Santo, vem confortar o coração de cada um. Meu Deus, meu Pai, mais uma vez, oramos e colocamos a situação, os problemas, as lutas que tem lutado para alcançar um objetivo. Eu coloco a vida de cada um nas mãos do Senhor, mas que o Senhor possa enviar teus anjos, expulsar as entidades diabólicas para bem longe desta cidade, para bem longe, porque eu sei aonde que é a obra missionária, Satanás não fica, o meu Senhor, mas que o Senhor possa enviar teus anjos para expulsar os demônios para desta cidade de Campo Verde. Ó meu Deus, eu oro, eu repreendo todo mal, todo impedimento, eu profetizo as bênçãos do Senhor, as proteções do Senhor, os livramentos do Senhor, no nome do Senhor Jesus.